Deputado federal Bibo Nunes está com a gente nesta manhã para a gente falar dessa situação do Rio Grande. O que dizer da situação do Rio Grande? Bom dia, deputado. Bom dia, satisfação. Um abraço a todos os ouvintes da Tirechim. Uma honra estar novamente no programa. A situação, sem exagero, situação de guerra total. Algo nunca visto. Rua sem poder andar, não sai de Porto Alegre, no interior ninguém vai para nenhum lado, a todo momento ambulâncias, helicópteros, caminhões do Exército, é algo impressionante. Eu ontem parei na Canoas, que eu levo 15 minutos, 20 no máximo. Eu perdi o avião para Brasília da base aérea. 3 horas e meia, eu cheguei a estar em Alvorada. Menos de 20 quilômetros. 3 horas e meia, para ver que estava tudo trancado. Pessoas desesperadas, pessoas chorando na rua. É algo assim, só estando aqui para ver. Aí chega no centro de Porto Alegre, tudo alagado, completamente alagado. Ver pessoas com cachorro nos braços caminhando, chorando, crianças. Não tem para onde ir. Não tem. Abrigos também tomados pela água. Faltando água e luz para a população de Porto Alegre, pelo estado pontes caídas, é algo que eu jamais imaginei passar. Jamais, jamais, jamais. É só estando aqui para acreditar no que está acontecendo. É algo incrível. É só vivendo isso e vendo isso que a gente acredita, né? Porque a gente não tem parâmetro na história para isso tudo, né? Não tem parâmetro. Não tem. Eu jamais imaginei isso, jamais. E tive muitas discussões com relação à derrubada do muro da Mauá ali para proteger. E eu dizia, não vai proteger, porque a água passa. Não segurou. Eu quero que enxergue o Guaíba aqui, Porto Alegre ficaria mais bonita, né? Mas não segurou. E o pior de tudo, Evandro, é que dizem que será o novo normal. Imagine se todo ano nós tivermos um temporal desse. Não tem que resista. Não tem. Só que estamos tomando medidas. Eu estou tomando grandes medidas aí que estou muito feliz. Com repercussão em todo o Brasil. Sabe que esse foi um dos primeiros movimentos. Agora você precisa direcionar recursos aqui para o Rio Grande do Sul. É claro que a gente tem que ter organização, projeto para execução das obras que vão precisar ser feitas, de recuperação da estrutura da cidade, mas aí você tem que também pensar nas pessoas, né, que perderam suas casas e tudo que tinha lá dentro, pessoas que perderam a sua vida, né, porque tem lá quantos estabelecimentos comerciais históricos, né? Pega aí o centro histórico de Porto Alegre, né? Quantas lojas, pequenos comércios, que o pessoal perdeu tudo, perdeu estoque, perdeu tudo. Então são várias frentes de ação que precisam ser feitas, mas para tudo isso precisa o Estado socorrer as pessoas agora. É para isso que existe o Estado. E aí vem aquela discussão da onde sair dinheiro. E aí a gente volta a lembrar dos políticos, né, deputado? Né? Aquela fortuna de dinheiro que se tem para fazer campanha política, né? Sim. Agora, o que tem que cuidar? Eu, por exemplo, ninguém vai ver foto ou vídeo meu com criança no colo, ou carregando colchão, carregando água no meio das pessoas. Não. Quem quer ajudar não tem que aparecer. Quem tem que ajudar não tem que estar demonstrando, olha, eu estou fazendo isso, fazendo aquilo. Respeito quem faz. Mas eu considero isso ridículo. É aproveitar o momento da desgraça para querer se promover. E as pessoas não são bobas e sabem isso. Então, de minha parte, ninguém vai me ver em foto ou vídeo. Em compensação, o que pode o parlamentar fazer, eu estou fazendo. Para minha alegria, felicidade, amanhã será instalada a comissão especial da PEC 44, a PEC da tragédia. A PEC da tragédia é o seguinte: hoje um parlamentar federal ou senador quer mandar uma emenda na tragédia. Só chega daqui a um ano. Daqui a um ano chega. Adianta alguma coisa? Adianta nada. Nada, e o parlamentar passa por enrolador, porque não está mandando nada. No ano passado, em setembro, o governo Lula prometeu 1 bilhão. 1 bi. Desse dinheiro, chegou R$ 970 mil, 0,1%.
Depois conseguimos dinheiro, outros mandam outros. Mas daquele bi, 0,1%. Isso é uma vergonha. E naquele ano, setembro, o presidente da República não veio nem fazer um sobrevoo no Rio Grande do Sul. Ele não veio em setembro, não veio em outubro, não veio em novembro, não veio em dezembro, não veio em janeiro, veio agora em fevereiro. Mas, solidariedade zero. Este ano ele veio 2 vezes, apesar de que na última vez ficou menos 3 horas em Porto Alegre. O que eu digo é o seguinte, o parlamentar quer ajudar, chega daqui a 1 ano. Se for rápido, 10 meses. Um absurdo, resolve nada, adianta nada. Aí tem a PEC da tragédia, que é de minha autoria, que conseguiu as assinaturas de forma inédita. Em uma tarde, consegui as assinaturas de todos os partidos, desde o PSOL, PT, PCdoB, todos apoiando. E o que diz essa PEC? Que o parlamentar, a partir da PEC aprovada, terá à sua disposição para uso imediato. O dinheiro fica em caixa. 5% das suas emendas ou 2 milhões de reais. Essa é a proposta inicial. Mas a partir de amanhã estarão discutindo em 10 sessões emendas. Poderá, e acredito, que passe para 10% ou 4 milhões, porque todos estão vivendo essa tragédia. E o presidente Lira está muito empenhado. Mas essa minha proposta é do ano passado. E o Lira, assim mesmo, estava incentivando, passou pela CCJ, passou por todos os lugares e agora será instalada. Temos 40 sessões para aprovar e aí o parlamento terá R$500 bilhão. R$500 bilhão para ajudar em tragédias. Isso é papel de um parlamentar. Isso é ajudar a população. Sem estar batendo fotinho, sem estar fazendo vídeo ensaiado, nada a ver. Depois, olha só. Ontem, eu e o príncipe de Orleans, deputado Príncipe, eu fiz um PL com ele de coautor. O meu PL, por exemplo, o fundo partidário, que 50% do fundo partidário venha para ajudar o Rio Grande do Sul nesta eleição. 50% do fundo partidário e o Príncipe é coautor. O PL dele, apresentamos juntos, fundo eleitoral, 50% do fundo eleitoral venha para ajudar as enchentes do Rio Grande do Sul. Então, são 2 projetos de lei apresentados ontem que metade do fundo eleitoral e metade do fundo partidário vem para ajudar o Rio Grande do Sul. E ontem, também, eu lancei, está nas minhas redes sociais, tivemos o plano Marshall, onde os Estados Unidos quis recuperar e recuperou a Europa depois da Segunda Guerra Mundial. Eu lancei o Plano Farroupilha. Lembrar de cabeça aqui, mas tem mais coisas, tá? Primeira coisa, todo o cidadão e toda a empresa que comprovar o seu desastre, que comprovar o seu prejuízo, comprovado, o governo federal vai bancar esse prejuízo, que tem dinheiro para isso. Se for 20 bi, 30 bi, tem. O que roubaram não é nada. E o que estão desviando não é nada. Então, é momento do governo ser solidário na guerra. Estamos em guerra. É radical? Não é radical, não. Tem dinheiro para isso. O cidadão, a pessoa física e jurídica que comprovar o prejuízo, o governo federal vai indenizar. Por um ano, não pagará impostos. Mas não pagar mesmo. Não é que vai pagar depois. Não vai pagar. Por um ano, ele também vai deixar de pagar suas dívidas, mas depois vai pagar. Mas terá um ano de carência. Ele terá também. São 4 itens que eu coloquei ali, nesse sentido, onde o empresário e o cidadão tenham direitos a serem indenizados. Porque a tragédia é muito grande. Eu estou vendo, não tem como recuperar. E o governo tem dinheiro para isso. Outra coisa importante, importantíssimo, que está nesse projeto meu. Nós mandamos, atenção você que está ouvindo, são 8 estados que sustentam 18 no Brasil. Nós, no Rio Grande do Sul, mandamos para o governo federal 57 bilhões e recebemos de volta 13. Mandamos 57 bi, recebemos 13. Tem estados que mandam 10 e recebem 50. São 8 que sustentam 18, tem mais o Distrito Federal. O que quer dizer com isso? Que agora,
todo o dinheiro que o Rio Grande do Sul mandar para o governo federal, ele deve voltar integralmente para o Rio Grande do Sul. Nós estamos pedindo nada demais. 57 bi que a gente mandar por 5 anos, ele tem que retornar. Isso é absurdo? Não. Não. Porque nós recebemos de volta 13 do que nós produzimos. Nesse momento de guerra, de tragédia, é muito justo que o governo federal simplesmente devolva o que é nosso. Não tem favor algum. Deputado, eu entendo como meritórias todas as questões aí e a sua preocupação em arrumar dinheiro, porque é isso, a gente precisa arrumar dinheiro para reconstruir o Rio Grande, né? Nós temos aí as nossas principais regiões econômicas do estado, né? Falando em termos de indústria e comércio, a região metropolitana e a região da Serra Gaúcha, né, que concentram ali as nossas indústrias, né, e que tem, então, problemas muito graves para serem resolvidos para a retomada da economia. E quando alguém fala assim, porque a empresa, né, ou não pagar as dívidas, ou o prejuízo que teve, a questão é empregos. Como é que uma empresa vai manter essas pessoas? Você tem que pensar assim, ontem eu ouvi uma entrevista do presidente da Agas, estavam falando sobre a questão de desabastecimento, ou possibilidade de desabastecimento de alimentos, e ele disse, olha, eu não acredito que a gente vai ter desabastecimento, tá? Mas ele disse, nós vamos ter problema de abastecer as gôndolas, porque muitos de nossos funcionários estão entre os desabrigados, né? Não vão vir trabalhar, não tem como vir trabalhar. E aí, a gente faz o quê? Demite essas pessoas? Né? Não tem. Sim. Então, você tem que manter os empregos dessas pessoas, né? Entrar de que essas empresas atingidas mantenham os empregos, né? Para que essas pessoas possam ter um ponto de partida para recomeçar, né? Para refazer a sua vida. Aí você tem uma outra questão, deputado, que eu estou, desde a semana passada, levantando, que tem uma outra... questão assim do cidadão mesmo, porque essas pessoas serão cadastradas, estão sendo cadastradas, né? O endereço, o governo sabe onde estão, porque elas têm endereço, tem o CEP, né? Tem o nome da rua, tem a casa e tal, a partir de uma vistoria, para que as pessoas pudessem comprar de novo, né? O seu roupeiro, o seu colchão, o seu fogão, a sua geladeira, né? Sem pagar imposto. Porque eu vejo o tamanho do imposto que a gente tem nisso. Quer dizer, as pessoas pudessem lá ter uma forma, pelo menos pudessem comprar de novo sem imposto. Né? Porque não é correto você, numa meio de uma tragédia, ter que se reconstruir. Você ter aí material de construção, tijolo, cimento, areia, né? Sem precisar pagar imposto, deputado. Porque, o que o senhor acha? Está também no projeto Farroupilha de recuperação econômica, 2 anos no Rio Grande do Sul sem pagar impostos. Sem pagar impostos. E outra, o cidadão e a empresa têm direito a tirar financiamentos com juros zero. Zero. No Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal. Eles têm que mostrar a sua função social. Fica sem lucro. Eles têm lucro sempre. Então, o Rio Grande do Sul, quem tirar financiamento, juros zero. Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, juros zero, que eles não têm que ter lucro. Eles têm que atender a sociedade. E, nesse momento, tem que ter juros zero para a sociedade. Nós estamos se empenhar e, felizmente, o Brasil está consciente. Estão vendo. E o pior, faz 2 dias que estamos sem chuva agora. Mas a água está invadindo cada vez mais. Está aumentando. Porque a água está descendo. Vai levar muito tempo. O aeroporto de Porto Alegre está tapado de água. O aeroporto com 1,5 metro de altura. É impressionante. Tem mais. Quem quiser, vai na minha rede social para ver que eu tenho todas essas imagens aí. É inacreditável. Olha o poderio de destruir da natureza, a força da natureza. Não tem. Não tem bomba que segure. Olha o que tem o Rio Grande do Sul hoje. Olha a nossa situação. As estradas. Vai recuperar como? Pontes. Não tem como chegar em Porto Alegre, por exemplo. Eu levei 3 horas e meia para chegar em Alvorada, no meio da cidade de Alvorada, e perdi o avião ontem. O avião da FAB, né, que a gente ia, peguei carona, não consegui chegar. É ambulância para todo lado, helicóptero, caminhão do Exército, clima de guerra. E o pior, vai onde tem esse... Ali, anda um pouquinho aqui, já vai na enchente. Pessoas com os filhos, crianças, não tem para onde ir.
Não tem por onde. Se coloca você nessa situação, ninguém escapa. Pode ser rico, pode ser, não tem escape. Aqui em Eldorado do Sul, a cidade está toda submersa. 95% dos carros da cidade não existem mais, está tudo embaixo d'água. O prefeito da cidade, a casa do prefeito está totalmente tapada. O prefeito disse que não existe pegou mais. geral. O prefeito disse que a Eldorado do Sul não existe mais, né? Ele chegou a usar esses termos aí, né? Não, essa cidade varrida do mapa. E o pior, a água desce? Não, a água está lá. E a água está ali, penetrando na geladeira, nos móveis, acabando, destruindo tudo. Não é um banhozinho d'água, é água permanente, suja, imunda, acabando com tudo. Com tudo. Recuperar como? Então, o Brasil tem que parar de investir, se for o caso, mas tem que socorrer o Rio Grande do Sul. Estamos aqui sob bombardeio intenso. É isso. Fazendo uma analogia, bombardeio intenso. Sabe, deputado, que a gente, como não tem nenhum tipo de parâmetro, a gente fica assim meio que boquiaberto, né? Porque a gente tem notícias aí de chuva, né? A gente tem notícias de chuva, de enxurradas. Que amanhã volta a chuva. Amanhã volta a chuva. Mas assim, da enxurrada, que é aquela que dá uma chuva forte. Aconteceu aqui na nossa região, nós temos 3 municípios aqui que deu aquela chuva forte e encheu rapidamente o rio, veio aquela enxurrada, causou enormes prejuízos, mas a água passou. Né? Passou e agora a cidade já está seca. Aqui se reuniu aqui, muita gente saiu aqui de Erechim, foi para esses municípios, ajudaram a limpar e reorganizar a cidade e tal. Estamos pensando até em fazer realocação de cidades, né? Mudar a cidades pequenas para um local mais alto, porque parece que isso vai ser o novo normal. Só que Porto Alegre é uma coisa tão extraordinária, né? Que já faz 2 dias que não chove, né? Aí em Porto Alegre, e a água não baixa. Quer dizer, a cidade está submersa, não tem parâmetro disso. Alguma coisa lá em 1940, né, de uma enchente, mas não tem parâmetro. Porque assim, é aquela água que está ali e não é uma enxurrada que levou 2 horas, causou grande prejuízo e foi embora. Né? Nós estamos aí desde sábado nessa situação absurda em Porto Alegre, e eu vi ontem uma entrevista que vai levar 30 dias para a água baixar. Olha, no mínimo. E uma coisa, baratas entrando em todas as outras casas, ratos, eles vêm, rato, barata invadindo tudo que é lugar. E as pessoas pegando doença. Porque o que tem de sujeira, de coisa que vem vindo ali, doenças estarão surgindo também. É uma situação inacreditável, sinceramente. Só chegando para ver. Não existe nada parecido. Eu não acredito que estou vivendo isso. É impressionante. Impressionante. E o pior são as famílias, as pessoas. Olha, olhando. Olha, não dá nem para falar para não deixar as pessoas mais deprimidas. É desolação. Né? É desolação, aquela situação que você para e diz, e agora? Né? E se sentindo inútil, inerte, porque faz o quê? Estamos tomando medidas para que venha, mas no momento, a realidade, tem pessoas que não comem há 2, 3 dias aí. 2, 3 dias. Felizmente, não teve vendaval. Imagine se tivesse vendaval junto, como teve em setembro. Não teve vendaval. Com vendaval, aí era o fim total. Sabe, deputado, que é um cenário de desolação completa, né? Que a gente tem de um desânimo, E aí imagina a situação, agora vamos lá para os prefeitos, né? E até do governador, a gente tem lá críticas, né, sobre a atuação do governador, aquelas questões políticas, posicionamentos políticos de prefeitos também, mas eu vejo esses prefeitos assim de forma incansável, tentando encontrar um lugar para a população, né, um trabalho, pedir socorro, sabe? A gente vê assim os prefeitos tentando de alguma forma salvar as pessoas, colocar num abrigo, arrumar comida, e o resto não se sabe mais o que vai fazer, né? É triste ver esses líderes assim nessa situação. Eu vejo, eu olho e as entrevistas, as informações que chegam assim, porque normalmente tu pega um líder político, né? Você tem aquele cara do ânimo, não, vamos lá, vamos refazer, vamos remontar, né? Deixa comigo, vamos atrás disso, vamos atrás daquilo. Só que daí você olha e diz, vou fazer o quê? Eu vou salvar as pessoas, arrumar um lugar seco para
para elas ficarem, vamos ver comida, roupa, água e esperar. Sim. Olha, o grande herói, o voluntário. Quem está salvando todos é a sociedade civil. Voluntariado, a solidariedade das pessoas é algo impressionante, impressionante. Eu ando por aí, eu vejo. A minha filha, a minha esposa, a Camila, estão diuturnamente por aí, andando, separando roupas, levando mantimentos, caminhando, correndo bastante. Mas ninguém bateu foto ou gravou qualquer coisa. Quem quer ajudar não tem que aparecer. Não é momento de querer se promover. Tem que ser solidário e ajudar. Porque é isso que está acontecendo. E, felizmente, no início, as Forças Armadas demoraram um pouquinho. Primeiro a vir foi a FAB. A FAB, no primeiro dia, já colocando ele, veio forte a FAB. Mas agora, o maior navio de guerra da América Latina está vindo para Porto Alegre. Agora, o Exército, Marinha e Aeronáutica estão, de fato, empenhados porque viram... Mas se atrasaram, né? Mas se atrasaram bastante, né? Se atrasaram bastante mesmo. Eu critiquei muito. Se atrasaram muito, muito. Mas agora estão chegando. Mas pode chegar muito mais ainda. Muito mais. Mas viram a importância. Como eu digo, não é exagero. Nós estamos em guerra com inimigo invisível. Não tem como abater o inimigo. É só se defender. Uma guerra onde só tem defesa e não tem ataque. Deputado, o senhor conseguiu chegar a Brasília ou ainda o senhor está em... Não. Eu ontem, o avião da FAB, que tinha ministros, os deputados pegariam a carona. Eu levei 3h30 para chegar em Alvorada. O avião saía às 8 da noite. Eu saí de Porto Alegre às 13h30 da tarde. Eu normalmente em 20 minutos estaria lá. E não consegui, perdi o avião. Estou em Porto Alegre. Anteontem, eu fui na base aérea às 3 da manhã para receber do colega meu, o Pedro Ayara, que é o deputado, o bombeiro herói lá de Brumadinho. Porque ele é o relator da minha PEC, a PEC da tragédia. Pedi para ele ser o relator porque ele entende tudo tragédia. Tanto é que ele veio de Minas Gerais, nós combinamos, conseguimos lá um caminhão anfíbio que veio no avião da FAB e também centenas de colchões, milhares de litros d'água. Veio um KC-90 da FAB lotado e trazendo esse caminhão. Esse caminhão eu não vi na mídia ainda, mas é algo impressionante. Ele passa em qualquer lugar, ele atravessa o oceano, não tem de não entre. É um caminhão gigante que ele anda na água e na terra. Esse caminhão está salvando e ajudando muita gente. E eu estive na madrugada lá, cheguei em casa 8 da manhã. Eu estou aqui, também não durmo aqui, como a maioria das pessoas, dormir é um detalhe, mas eu me coloco na situação dos outros. Aqui não tem luz, onde eu estou, não tem água, e uma zona nobre, está todo mundo, atingiu a todos. Estamos combatendo um inimigo que não enxergamos, invisível, que só ataca e nós só temos que nos defender. E quem muito poderoso. Essa tal da natureza é muito poderosa. Mas, deputado... Ninguém pode com a natureza. Ninguém segura a natureza. Ninguém. Voltando para a prática, esses seus projetos, tanto a PEC da catástrofe, como essas outras questões econômicas, né, do Estado e de recursos e tal... esse trâmite já está acontecendo lá em Brasília? Qual é a possibilidade da gente ter novidades, vamos lá, ainda esta semana? Porque o Congresso, quando quer, se mobiliza, né? Claro, mas é que para mudar a Constituição tem um rito. Por exemplo, regime de urgência, numa PEC para mudar a Constituição não tem. Então tem que passar 40 sessões. Já está todo o trâmite normal feito, só tem as 40 sessões. Aí o que eu pedi, a bancada gaúcha pediu comigo para o presidente Lira, que ele faça as sessões segundas e sextas também, simbólicas, só para contar tempo. Contar tempo. Que a partir do momento que aprova, imediatamente já tem à disposição. Depois, o projeto de lei de ontem, que apresentei eu e o Príncipe, né, para que 50% do fundo eleitoral e 50% do fundo partidário venha para o Rio Grande do Sul. Isto sim, nós podemos botar em regime de urgência. E acredito, mas eu não estou em Brasília. Eu queria estar em Brasília para agilizar isso, não consegui. Não tem aeroporto, não tem avião, não tem nada. E se quem propõe não está junto, fica difícil. Né? Mas esses projetos de lei, nós temos condições de, em 15 dias, no máximo, estar valendo, estar pronto. E essas atitudes, essas ideias do plano do Farroupilha, por exemplo,
compete ao Executivo. São sugestões nossas que é o Poder Executivo que pode fazer. Uma coisa que eu falei em várias entrevistas ontem, o governo tem a obrigação de liberar as emendas impositivas. O deputado tem o dinheiro que é dele, o governo não pode mexer, mas paga até o final do ano. O que acontece? Eu que sou de oposição, as minhas emendas são as últimas a serem pagas. Bibo Nunes, do PL, que é oposição do governo Lula, último lugar. Que eu disse, não é momento de criticar, é momento de deixar a política partidária e ideológica de lado. O que o governo tem que fazer? Imediatamente. Tem dinheiro para isso? Tem. Então libera, paga todas as emendas. Daria o 1 bilhão de reais agora. Felizmente, ontem à noite, à tardinha, eu vi que o governo vai liberar até amanhã as emendas de todos os parlamentares gaúchos. E isso fará com que o dinheiro seja injetado imediatamente na economia, 1 bilhão de reais. Deputado, eu quero lhe agradecer, vou deixar o senhor aí como nosso contato em Porto Alegre, né? O senhor tem o nosso contato, fotos... Estou à disposição, me bota de correspondente. Sou jornalista, radialista. Depois de correspondente da Rádio Tia, que estou aí com muita honra. Então, por favor, nos envie notícias, fotos aí e tal, que a gente vai acompanhando. É só me ligar a hora que quiser. Pode me colocar, e eu não preciso de carteira assinada, não é o caso. Falo de não vai ter vínculo empregatício. Eu sou empresário de comunicação também, sou repórter, estou contratado. Tá bom, obrigado. Estou pago por um ano, Tá bom, deputado. Um abraço, vamos conversando aí, e sorteio o nosso WhatsApp, e as fotos e matérias que o senhor tiver aí, manda pra gente aí, que a gente vai reproduzindo em nossas mídias sociais também, pra mostrar aqui pro interior do Rio Grande. Peço que a produção me mande o WhatsApp, tudo que eu possa mandar, por favor. Tá. Se puderem me mandar para mim, tá? Já vou pedir aí pro pessoal enviar, porque a gente aqui tá contando a história dos nossos 300 quilômetros daqui, né? De 350 quilômetros da gente aqui, essa tragédia toda. E aqui a gente tá com sol, tá tudo funcionando, né? E tal, e aí a gente fica dizendo que nossos irmãos gaúchos a 300 quilômetros pra gente acompanhar essa situação. Obrigado, deputado. Obrigado, uma grande honra. Tudo de bom, bom dia a todos. Bom dia.